Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto aceitabilidade das dietas hospitalares. E eu te pergunto, você já parou para refletir como é que você está fazendo o acompanhamento da aceitabilidade das dietas hospitalares pelos pacientes que você está acompanhando? Olá, eu sou Camila Córdova, então fique comigo que hoje nós estaremos abordando os pontos necessários de avaliação da aceitabilidade das dietas hospitalares. Então, para iniciar esse conteúdo sobre a aceitabilidade das dietas hospitalares e dando continuidade na semana passada, o que a Aline trouxe para a gente ricamente com relação à gastronomia hospitalar, eu vou falar um pouco desse processo do acompanhamento da aceitabilidade na nutrição clínica, na clínica, né, como um todo. A gente sabe que muita coisa pode ser feita no âmbito da produção de alimentos, né? E a equipe de nutrição, ela está sempre engajada, tentando melhorar. É claro que a gente acaba emperrando em muitas dificuldades, principalmente nos hospitais públicos, onde a gente tem aí licitações que são feitas, né? Cozinhas terceirizadas. Nos hospitais particulares também tem essa realidade. E aí a gente acaba ficando muito limitado, né? Então a gente tem profissionais, por exemplo, que atuam na área clínica e que não têm acesso à produção. E isso nós sabemos. Se aquele profissional que está na clínica consegue ter uma boa conversa, um bom relacionamento com a equipe de produção, a gente acaba estando com a faca e o queijo na mão. Mas se não, a gente também não pode ficar atado e achando que não tem mais nada o que se fazer. A comida não é boa, não vai melhorar, o paciente não vai se alimentar de forma adequada e não vai recuperar o seu estado nutricional. Mas eu te convido hoje a fazer uma reflexão. Será que é só isso que você poderia estar fazendo? Será que nesse momento é somente pensar na produção, pensar no cardápio? Talvez não, né? A gente sabe que não. A gente sabe que muitos pacientes que estão ali internados, né, e principalmente aqueles que passam longos períodos de internação, eles muitas vezes ficam muito debilitados, precisam sim do afago, da solidariedade, do acolhimento dos profissionais de saúde. E hoje eu chamo a atenção a um ponto especial, que é a desnutrição hospitalar. Nós sabemos que os índices ainda são altos, né? E que dependendo do tipo da patologia, do sofrimento do paciente, é tendencioso aumentar esse quadro de desnutrição hospitalar. E nós precisamos entender que os técnicos em nutrição são fundamentais nesse processo de recuperação do estado nutricional do paciente. O quadro, muitas vezes, da equipe de nutrição é um pouco defasado. A gente sabe que tem muitos nutricionistas aí se dividindo, tentando se organizar para fazer toda a prescrição dietética, né? E que, de alguma forma, os técnicos em nutrição, eles podem sim e devem contribuir para a recuperação do estado nutricional do paciente. Então, hoje eu vou falar de 4 aspectos importantes que podem assegurar a recuperação do paciente. E o primeiro aspecto que eu vou falar, né, é um aspecto que foi muito comentado no conteúdo passado pela Aline quando se falou de gastronomia. A gente sabe que tanto a quantidade quanto a qualidade, então se vamos pensar assim, o primeiro ponto seria quantidade e qualidade. Então, quantidade é algo que os técnicos em nutrição não vão poder interferir tanto, né? Interferir no sentido de que aquele paciente ele está recebendo uma alimentação que foi balanceada, calculada, que foi prescrita para ele, para atender às necessidades dele.
ok, essa quantidade, essa atividade, ela é de fato privativa do nutricionista, e a gente sabe que tem muitos nutricionistas que trabalham aí efetivamente com essa recuperação do estado nutricional, prescrevendo as dietas específicas, ok. Mas de que adianta a gente ter ali uma alimentação balanceada, uma alimentação que foi prescrita para atender a necessidade do meu paciente, sendo que ele não quer comer ou não quer se alimentar, né? Então, esses dois pontos, quantidade e qualidade, elas tendem a assegurar a recuperação do paciente. O segundo ponto é um ponto que vale a pena a gente falar, mas que muitas vezes a gente não tem muita gerência, que é a questão higiênico-sanitária. Eu falo que não tem gerência aqueles técnicos que estão atuando na clínica. Mas se a gente for pensar também a qualidade higiênico-sanitária que sai da cozinha, então nós acreditamos que todo o trabalho higiênico-sanitário está sendo feito conforme a legislação. Ok, então que a alimentação que vai para ser ofertada ao paciente é uma alimentação de qualidade, sem contaminantes, tanto químicos, físicos, biológicos. E aí, ok, o máximo aquele técnico da clínica que teria que estar assegurando seria o tempo, né, de distribuição daquela refeição, para que a temperatura daquela alimentação chegue até o paciente de forma adequada, né? Então, assim, não oferecendo riscos de contaminação nesse processo de distribuição das refeições. Então, esses dois pontos são dois pontos relevantes, mas dois pontos que a gente não vai falar muito aqui, porque o que eu quero realmente dar ênfase hoje é sobre o acompanhamento da aceitabilidade dentro da clínica, imaginando que todo o trabalho de produção já foi feito, que aquela refeição está sendo servida em quantidade, em qualidade, higiênico-sanitária, em qualidade nutricional. Ok, então vamos partir do ponto, né, de que esse alimento está chegando de uma forma segura, balanceada, para atender às necessidades do paciente. E agora, o que eu, enquanto técnico em nutrição, preciso estar atento e preciso acompanhar dentro desse processo? Os outros dois pontos que estão relacionados aos aspectos para assegurar a recuperação do paciente têm a ver com a função hedônica. Se a gente for do ponto de vista, o que vem a ser hedônico, né? Hedônico é aquilo que denomina o prazer, que tem a ver com as sensações, que tem a ver com as emoções, né? No ato de comer. Então, se a gente for levar em consideração a função hedônica, ela tem a ver com o bem-estar, ela tem a ver com a alegria no ato de comer. Então, participar desse momento de uma forma prazerosa. Então, a função hedônica é um ponto que nós vamos falar muito ainda nesse mesmo conteúdo, para que você possa explorar um pouco essa habilidade, né? Algumas pesquisas muito recentes, inclusive tem um artigo que fala sobre a humanização e a gastronomia, ou a gastronomia humanizada, que foi publicado agora, no ano de 2021, e eu vi um trabalho assim muito interessante. Talvez nós não temos parado ainda para pensar um pouco nessa questão da gastronomia humanizada. A Aline falou muito sobre a gastronomia e agora eu vou complementar falando dessa humanização. Então essa função hedônica é um ponto que nós temos que dar
muita importância. E é claro que o ambiente social, o ato de comer, o comunicar-se através da alimentação é algo também que a gente tem que dar valor, né? E tem que valorizar isso no paciente. Só que a gente só consegue fazer isso se nós de fato estivermos lado a lado dele. Né? Se a gente estabelecer um diálogo, se a gente estabelecer uma comunicação, porque os processos de acompanhamento nos hospitais, eles não podem ser de fato tão mecanizados, né? Essa mecanização, ela faz com que muitas vezes o paciente fique cada dia pior. Por quê? Porque eu não estou recebendo o acolhimento, eu não estou recebendo a solidariedade, eu não estou recebendo o afago e dessa forma dificulta mais ainda a recuperação do estado nutricional. Então agora eu vou começar falando um pouco sobre esses pontos e a gente vai dando continuidade nesse processo de acompanhamento da aceitabilidade. Lembrando que técnicas de aceitabilidade, questionários, eu acho que isso nós já até falamos em outros conteúdos aqui no IBT Nutri, né? Eles são muito importantes. Mas de que adianta você ter tantos dados nas suas mãos se você não faz nada com esses dados, né? Então, assim, hoje a gente tem o manual de acompanhamento da aceitabilidade que foi elaborado por pesquisadores da UNB e que foi publicado pelo FNDE. De fato, a gente tem muito o que fazer, tem muitas pesquisas e artigos científicos que foram publicados, trabalhos que foram publicados e realizados no âmbito hospitalar, avaliando as dietas hospitalares, né? Então, a gente tem uma amostragem de pacientes que respondem a determinados questionários para que a gente tenha alguns dados. Eu fiz um apanhado geral desses artigos para ver o que eu poderia trazer hoje para você que é técnico em nutrição, já pensando assim, quais são os pontos que eu tenho que estar atentos. Então, assim, vale lembrar que tenho sim que considerar aspectos socioeconômicos, tenho que considerar a idade, eu tenho que considerar a relação, né, que esse meu paciente tem com a comida, os problemas de saúde que ele enfrenta. Todos esses pontos a gente já consegue ver, os artigos científicos já trazem para a gente, né, esses resultados. Eu vou dar um exemplo. A aceitabilidade para um paciente jovem, ela é um pouco mais baixa do que um paciente mais adulto. Talvez um pouco pela questão da conscientização do problema de saúde, das dificuldades de saúde, né, que aquele paciente tem. Então, por exemplo, uma pessoa mais adulta ou idosa que sabe que ele precisa se alimentar daquela forma para se recuperar, que o estado nutricional dele vai melhorar se de fato ele se alimentar ou receber aquela dieta e aceitar, né, todo aquele trabalho que está sendo feito em prol da sua saúde. Agora, já com o adolescente, o jovem, a gente nas pesquisas, a gente já consegue perceber uma aceitabilidade não muito boa, né? Porque geralmente é uma fase onde esses indivíduos fazem escolhas específicas e muitas vezes naquele âmbito hospitalar ele não tem aquilo que ele desejaria estar comendo, né? Infelizmente. E muitas vezes ele acaba não aceitando e a aceitabilidade das dietas é um pouco baixa. Então eu vou falar um pouco desses aspectos agora para ajudar você, técnico em nutrição, a agir diante de diversos cenários da aceitabilidade. Vamos ao ponto refeições, né? As refeições, elas precisam ser acompanhadas de forma integral. Então, existe uma preocupação de estar acompanhando a aceitabilidade das grandes refeições, o almoço e o jantar, né? Porque em percentual é a refeição que vai suprir uma maior necessidade do paciente,
mas que eu chamo atenção hoje a acompanhar de fato todas as refeições. Ah, mas eu trabalho por escala e eu não estou lá o dia todo no hospital. Por isso é que tem que realmente ter essa comunicação com a equipe de nutrição. A gente vê vários artigos científicos dando ênfase ao almoço e ao jantar, sendo que as pequenas refeições, nesse momento a gente tem boa aceitabilidade, porque mesmo com dietas mais restritas, aonde você tem hipossódica, aonde você tem hipograxa, onde você tem uma restrição específica de nutrientes, a gente consegue ter uma gama maior de variedades de alimentos para melhorar essa aceitabilidade. Então, café da manhã geralmente é bem aceito, a colação geralmente é bem aceita, o lanche da tarde. Eu dou uma ênfase aqui à ceia, porque a gente percebe que em muitos locais o jantar ele é distribuído junto com a ceia, e dependendo dessa ceia, né, vamos supor que na ceia era um mingau, então a pessoa jantou, recebeu um mingau na ceia e acabou que esse mingau ele ficou ali esfriando, e na hora que ele vai comer ele não tá palatável, né, não ficou legal, enfim. Então, a gente sabe que existem algumas dificuldades da aceitabilidade da ceia. Mas por que eu falo isso, em dar ênfase em todas as refeições? Porque em pequenas refeições a gente percebe que a aceitabilidade ainda é melhor. Se a gente for levar em consideração uma pessoa que come na casa dela, uma alimentação normal, feita com sal ou numa consistência normal, e de repente chega para o almoço uma refeição totalmente sem sal, né? Então é tendencioso a aceitabilidade ser menor. Então eu chamo a atenção aqui aos técnicos em nutrição estarem acompanhando todas as refeições, porque se de fato uma grande refeição ela acaba sendo menos aceita, né, a gente pode também estar acompanhando esse processo das pequenas refeições. E outro aspecto agora é o atendimento nutricional no processo de distribuição das refeições, né? São tantas pesquisas que são feitas em âmbito hospitalar e, de fato, hoje, o indivíduo que está recebendo aquela alimentação, ele sente, né, esse engajamento do técnico com o nutricionista, da equipe de enfermagem, da equipe médica, até mesmo do trabalho muito bem feito que as copeiras realizam, né? Então, essa comunicação ela é muito importante. Os técnicos e as copeiras, em especial, elas estão aí hoje fazendo todo esse trabalho de entrega, né, de uma refeição. Então, no momento que você entrega uma refeição, o carinho, o afeto, o acolhimento, a solidariedade que você demonstra naquele momento, naquele aspecto, ela é sim muito importante para que esse paciente possa receber aquela alimentação, comer aquela alimentação com prazer e entender que aquilo ali faz parte do tratamento, da recuperação para o seu estado nutricional. Então esse engajamento dos profissionais de saúde é muito importante. Eu queria dar uma ênfase aqui maior ao trabalho de todas as copeiras e é claro também parabenizá-las por todo esse trabalho, porque a gente sabe que não é um trabalho simples, né? E a gente vê quantas copeiras que entram prontamente ou que de repente abre uma legumeira e fala: nossa, o senhor não comeu hoje, o que aconteceu? Será que a gente poderia estar fazendo alguma coisa para te ajudar?
é uma palavra simples, é algo simples que você pode chegar para o técnico em nutrição da sua clínica, você pode chegar muitas vezes para a equipe de nutrição e passar essa demanda e passar essa necessidade. E a gente sabe também que muitos técnicos em nutrição fizeram inicialmente esse trabalho como copeiras ou estão trabalhando hoje como copeiros, né, fazendo o curso de técnico em nutrição e por aí vai. Então, há que se valorizar muito esse trabalho, né, que é realmente muito importante. Então, esse engajamento, essa conversa, os profissionais de saúde precisam ter essa conversa. Só que aqui eu chamo a atenção para que vocês não simplesmente coloquem dificuldades, né, naquilo que eu estou falando, ou contem histórias para você. Ah, mas eu sei as diferentes realidades que tem nos hospitais, eu sei as diferentes realidades das equipes, eu sei as diferentes realidades de cada profissional. Então a gente tem profissional que está disposto a fazer um bom trabalho e a gente tem aqueles profissionais que talvez não estão satisfeitos em estarem lá e a gente consegue perceber isso. Mas hoje eu te convido a fazer uma reflexão individual, porque a pergunta que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para contribuir na recuperação do estado nutricional daqueles indivíduos que ali eu estou acompanhando? É essa pergunta que você tem que fazer hoje. É você, porque a cada dia é 1% melhor que você deve estar. Se a cada dia você melhora 1%, né, vai chegar um momento que você vai estar fazendo o seu trabalho 100%. Então vamos parar de ficar olhando para o outro, o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Nesse momento, o nosso foco e o nosso objetivo é aquele indivíduo que está internado, que está precisando da minha ajuda, está precisando do meu auxílio. E agora vale ressaltar sobre o entendimento das dietas hospitalares. Então, quantos e quantos indivíduos estão recebendo uma prescrição e não sabem o porquê estão recebendo aquela prescrição dietética, não sabem por que a alimentação dele está tão diferente do que ele comia na casa dele. Então, aqui eu chamo a atenção para a conscientização. Então, nós estamos o tempo inteiro acompanhando os mapas de dietas, né? Então, os processos dentro do mapa de dieta, quais são as dietas que foram prescritas para aquela determinada patologia. E aí, de uma forma muito simples, eu posso chegar para aquele meu paciente e conscientizá-lo e dizer para ele o porquê que é importante ele se alimentar daquela refeição, que aquele foi um trabalho que foi de fato realizado, constituído, elaborado, aquela dieta foi elaborada para ele, para as necessidades dele. Então ele precisa entender qual é o processo fisiológico que está acontecendo de uma forma muito simples. Olha, seu João, o senhor teve um acidente vascular cerebral, a sua pressão aumentou demais. Graças a Deus, o senhor foi socorrido rápido, agora o senhor está aqui se recuperando e o senhor precisa se alimentar com uma alimentação hipossódica, o seu sódio é controlado porque ele tende a aumentar a sua pressão. São coisas muito simples que a gente pode estar falando para ele, né? Olha, a senhora passou por olha, dona Maria, a senhora passou por um processo cirúrgico, né? Então, todo o seu trato gastrointestinal, ele foi de fato manipulado no processo cirúrgico e a senhora precisa restabelecer esses movimentos, né, do seu intestino e por isso a senhora está recebendo uma dieta agora com uma consistência líquida, né? Depois a senhora vai receber uma dieta com uma consistência mais pastosa. Então, e tem vários trabalhos que já foram publicados que diz isso, que quando o paciente ele tem a consciência do seu estado de saúde e do seu processo de recuperação, ele
tende a aceitar mais aquela dieta quando a ele é dado uma explicação, mesmo que simples, né, sobre o seu estado de saúde, para que ele possa de fato se alimentar com aquilo que foi prescrito. Olha que legal! Então esse também é um ponto que o técnico em nutrição pode estar fazendo com muita tranquilidade, porque a gente sabe que dentro do processo de formação do técnico em nutrição, vocês aprenderam determinadas patologias, vocês aprenderam determinadas dietas para aquela patologia. E mesmo que você, porque a gente não é obrigado a saber de tudo, mesmo que você não saiba, você tem toda uma equipe ali de suporte, de nutrição, de enfermagem, médica, que você pode perguntar somente para trazer esse alento, esse consolo para o seu paciente que ali está e melhorar o processo de aceitabilidade. Um outro ponto que está relacionado à aceitabilidade das dietas hospitalares também é a classe social. Aí você vai pensar assim, poxa, mas a classe social tem a ver com a aceitabilidade? Sim, né? A gente consegue perceber que classes sociais mais baixas, a gente acaba tendo uma aceitabilidade melhor. Se você for pensar, né, em hospitais públicos, muitos de vocês que ali trabalham conseguem ver essa realidade, que muitas vezes o que ele está comendo ali, ele não tem na casa dele, né? Uma dieta balanceada, uma dieta com tanta variedade, com qualidade, ele não tem na casa dele. Então, mesmo que ele tenha uma dieta restrita, é tendencioso a aceitabilidade ser melhor. E a gente já consegue ver uma aceitabilidade mais baixa das dietas hospitalares para aquelas pessoas de classe social mais elevada, porque muitas vezes ela escolhe aquilo que ela quer comer, ela tem uma variedade muito grande de alimentos dentro da casa dela e ela passa a estar no hospital com uma variedade que ao ver, né, se ele for avaliar, é limitada, né? Então, não tem aquilo que ele costuma comer, não tem aquilo que ele gosta de comer. Por isso, eu falei um pouco, o ponto que eu estava falando sobre a conscientização, que é importante. Então, talvez trabalhar a conscientização em pessoas de classe mais elevada, de classe social mais elevada, que tem mais estudo e dar um entendimento mais técnico a ele, é sobretudo importante para que a gente tenha uma melhor aceitabilidade das dietas hospitalares. E agora eu chamo a atenção para o tempo de internação. O tempo de internação, eu já havia falado logo no início, logo quando a gente começou esse conteúdo, sobre a questão da desnutrição, que ela sobretudo ocorre em pacientes que estão mais tempo internados, né? Agora, o tempo de internação é algo que eu quero chamar a atenção aos técnicos em nutrição, porque quanto mais tempo você tem um paciente ali, maior é o tempo que você tem para se dedicar a ele ou ao estado nutricional dele, no sentido de se aproximar mais, de estar comprometido com a recuperação do seu estado nutricional, né? Então, nesse momento, eu chamo atenção a todos os técnicos. Se você identifica, por exemplo, pacientes que já estão ali há mais de uma semana, né, e que não tem uma previsão para alta, porque é sempre bom, às vezes a gente não tem essa informação ali nos mapas de dietas, nos prontuários, e o tempo vai passando e você vai vendo que aquela pessoa vai ficando. Mas eu chamo a atenção de vocês para que vocês também possam estar conversando. E aí, a senhora vai de alta hoje? Como é que tá? Como é que tá sua recuperação? Enfim, você vai conseguir também fazer essa triagem, né? Conversando com as equipes
né, sobre a evolução do caso do paciente, você está vendo que ele não está evoluindo de uma forma satisfatória e que talvez ele vai precisar de um tempo maior de internação para a recuperação do seu estado de saúde. Então, nesse momento, eu chamo a atenção aos técnicos para que vocês possam focar nesses indivíduos, sabendo que o tempo de internação ele é diretamente proporcional à questão da baixa aceitabilidade. Quanto mais tempo ele está ali, menos ele acaba se alimentando, vai ficando muito apático. Então, a aceitabilidade das dietas hospitalares tende a diminuir. Então, é sempre assim: o que eu posso fazer? Como eu posso acompanhar esse indivíduo para que eu possa estar ajudando na recuperação do seu estado nutricional? Então, é necessário focar, né, naquele indivíduo que está há um determinado tempo, não tem previsão de alta, né? Então, ter uma conversa, conhecer, se aproximar e ver de que forma você pode estar ajudando esse paciente. Relativo à temperatura da refeição que está sendo ofertada, né, a gente consegue perceber que a alimentação, quando ela chega mais fria, a aceitabilidade daquela dieta que está sendo servida é realmente baixa. A gente tem problemas estruturais dentro dos hospitais que infelizmente nós não temos gerência sobre isso. Mas o que a gente puder fazer, né, para que aquela refeição possa chegar na temperatura adequada, a gente pode fazer. Quando se tem estrutura, ok. Quando se tem carrinhos que vão manter a temperatura daquela dieta, ok. Mas e quando não tem? Será que tem algo que eu poderia estar fazendo do ponto de vista da agilidade do serviço, do meu trabalho, da composição do mapa, das entregas, da distribuição? Porque assim, um outro ponto que eu chamo a atenção aqui é que no momento da entrega você tem como ser cordial, você tem como ser cortês, mas muitas vezes, sabendo que você ainda tem muitas outras entregas para fazer e tá ali ao lado da copeira, né, auxiliando nesse processo de conferência, é válido fazer as entregas, ter uma conversa acolhedora e rápida, terminar de fazer as entregas e depois ir passando, voltando, avaliando se aquela alimentação foi bem aceita, tendo uma conversa do que poderia ser melhorado, né? Então, nesse momento de fato avaliar o que poderia ser feito nesse aspecto. De fato, a aceitabilidade, o acompanhamento da aceitabilidade das dietas hospitalares tem que ser um processo contínuo. Não dá para que esse trabalho seja feito esporadicamente ou seja feito somente por uma pesquisa que foi conduzida pelo próprio hospital ou pelas equipes que ali trabalham, né? Esse processo ele tem que ser no dia a dia. E aí eu quero chamar a atenção porque se a gente for pensar, eu vou ter que aplicar sempre questionários, em qual momento que eu vou conseguir fazer isso, né? Então eu quero dizer para você que existem duas formas muito simples e práticas para que a gente possa acompanhar a aceitabilidade. Porque muitas vezes quando a gente faz assim uma escala hedônica de satisfação, existem 4 aspectos, né? Satisfeito, muito satisfeito, regular, ruim, enfim, às vezes você tem ali uma quantidade. O que eu tenho visto, uma quantidade não, é uma opção, né, da qualidade, se ela é boa, se ela é ruim. E aí, o que eu tenho visto que também está sendo praticado nas pesquisas de aceitabilidade é você utilizar 2 tópicos em si, né, para você perguntar sobre a aceitabilidade. A aceitabilidade que vai de boa a ótima ou ela vai de regular a ruim. Então, Dona Maria, me diz
como é que a senhora classificaria a sua alimentação? De boa a ótima ou de regular a ruim? Tá vendo? Então você vai ter apenas dois aspectos que você, na sua própria planilha, você pode estar acrescentando, e todas as vezes que for estar fazendo a entrega, o acompanhamento, você pode de fato perguntar para aquele paciente em todas as refeições. Então, ao invés de você ficar ali fazendo todo esse processo de tabulação de dados, porque a gente precisa de uma coisa mais prática, de uma coisa mais rápida. Então, a minha sugestão aqui é que você pergunte, né, se a alimentação, como é que tá a alimentação? De boa, né? Se eu for pensar a ótima ou de regular a ruim. Tá vendo? Então você vai colocar ali duas opções para ele, ele vai te dizer, e já é suficiente para que você possa fazer alguma intervenção. E agora, do ponto de vista da quantidade, eu chamo atenção para 4 aspectos que são legais e que dá para a gente estar fazendo isso também. Eu posso fazer uma estimativa visual. Como que eu faço isso? Então, tem alguns trabalhos também que utilizam a estimativa visual para você quantificar. Então, por exemplo, primeiro, se a pessoa comeu nada, não comeu nada, não tocou na comida, nada. Ela comeu menos da metade, seria um segundo ponto. Você olhou o prato, você sabe, né, como é que tá aquela distribuição da alimentação, as porções, e você viu que ele comeu menos da metade. Então, coloca menos da metade. O terceiro aspecto seria igual, né, na metade, ou mais que a metade. Esse seria o terceiro aspecto. E o quarto aspecto seria que a pessoa comeu tudo. Então, quantitativamente, quando a gente vai fazer uma avaliação da aceitabilidade, a gente pode sim e até deve utilizar a estimativa visual, né? Você pode ter na sua planilha esses 4 itens e avaliar no momento que você está passando, acompanhando, ou até deixar um questionário para que esse próprio paciente responda, mas o ideal é que você mesmo acompanhe. Então, olha a legumeira e avalia. Comeu nada? Comeu tudo? Comeu metade ou mais da metade? Comeu menos da metade? Então, aí você faz essa avaliação e você já consegue ter quantitativamente aquilo que o paciente está de fato se alimentando, para que você possa planejar as suas abordagens e a forma com que você vai estar acompanhando todo esse processo e auxiliando esse indivíduo a melhorar a sua aceitabilidade. E agora que eu falei de alguns aspectos técnicos, e todos esses aspectos técnicos devem ser considerados, agora eu vou falar um pouco sobre os instrumentos, que de fato existem vários instrumentos que podem ser utilizados para o acompanhamento da aceitabilidade das dietas hospitalares. Só que muitas vezes colocar em prática esses instrumentos torna-se algo não tão fácil, né? Não tão acessível, porque você imagina fazer um acompanhamento de resto-ingesta de um paciente que está internado, né? De uma dieta que ele recebeu e de repente pesar tudo, colocar. Não é uma coisa simples, demanda tempo, às vezes a gente tem dificuldade de ter pessoal suficiente para estar fazendo isso. Mas eu quero dizer para você a importância desse acompanhamento diário e que pode ser desenvolvido algo simples que você mesmo, técnico em nutrição, pode criar, né? Uma planilha, um instrumento, algo que você possa fazer rapidamente, que não vai tomar tanto o seu tempo, que vai trazer resultados práticos, satisfatórios, que vão fazer com que você haja diretamente na recuperação do estado nutricional daquele indivíduo. Então aqui uma das dicas que eu dou é que você
como técnico em nutrição, possa se colocar diante da equipe de nutrição à disposição para fazer todo esse trabalho. A gente sabe que os técnicos, os nutricionistas, eles passam fazendo a visita diariamente naqueles pacientes que estão internados. Muitas vezes eles perguntam sobre o processo de aceitabilidade, o paciente vai dizer se ele está se alimentando bem ou não, mas não é uma coisa tão precisa. Por quê? Porque muitas vezes ele nem sequer se lembra daquilo que ele comeu ontem, ou no almoço, ou no jantar, enfim. E aí fica um pouco difícil da gente saber se aquele indivíduo está ingerindo aquilo que foi prescrito, né, para toda a recuperação do seu estado nutricional. Mas como o técnico em nutrição, ele vai estar junto com as copeiras naquele momento da distribuição, em muitas unidades a gente tem essa realidade. Então o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que aproveitar esse momento para ter de fato uma conversa simples, rápida, direta, objetiva e que vai trazer resultados que são satisfatórios para que você possa agir rápido, né? E aí, por isso, eu coloco hoje para você que vale a pena testar, né, instrumentos, criar pontos igual àqueles que eu havia falado para você dentro desse instrumento para a avaliação desse indivíduo. A gente já sabe quais são os grupos mais vulneráveis, qual a dificuldade maior que essas pessoas elas têm. Então, porque hoje os artigos científicos mostram para gente que pacientes com uma classe social baixa, ele tem uma melhor aceitabilidade, com uma classe social mais alta, ele tem uma menor aceitabilidade. É claro que não são todos, mas a gente tem um pouco esse resultado hoje nos trabalhos que foram publicados. Então, essa é uma informação relevante, de importância, né? A gente sabe que os pacientes mais jovens têm uma dificuldade de aceitar a alimentação daquilo que ele não escolheu, né? Daquilo que foi prescrito para ele muitas vezes. Então, nós podemos sim atuar já diante desse cenário de vulnerabilidade, né? Ou seja, pontos que os estudos já mostram para gente que precisam ser enfatizados. Fazer uma avaliação daqueles que estão em estado mais crítico e ver o que pode ser feito por ele. Acompanhar mais de perto. E aí, eu digo para você agora, até para poder finalizar esse nosso conteúdo, a gente tem um assunto muito importante que também deve ser tratado. Nós temos aspectos técnicos, nós temos questionários, instrumentos, pontos que devem ser avaliados. Mas a gente também tem informações que estão relacionadas às questões emocionais. E de fato, falar de humanização agora é um ponto que ele não pode ser esquecido, principalmente no quesito aceitabilidade das dietas hospitalares, porque a humanização do serviço de nutrição, ela é fundamental nesse quesito do acompanhamento da aceitabilidade. Então, o paciente, ele precisa sentir esse acolhimento, sentir a solidariedade, ele precisa receber esse apoio dos profissionais da área de saúde. E a gente percebe nos relatos dos trabalhos que a gente vai lendo o quanto é importante esse acesso do paciente ao profissional de saúde, essa proximidade. Então é essa proximidade que vai fazer com que esse indivíduo faça sim escolhas mais saudáveis, aceite a alimentação que está sendo, que foi prescrita para ele, para atender às necessidades dele. Então, esses são pontos que devem, de fato, ser considerados. Às vezes a gente, no campo de trabalho, o nosso trabalho acaba sendo muito mecanizado, né? No sentido de que eu vou, cumpro a minha rotina e pronto. Só que eu estou trabalhando com seres humanos e existe o outro que precisa da minha atenção e que precisa, de fato, da minha ajuda. Talvez eu possa estar falando assim,
tudo que você está falando a gente já sabe, né? Mas aí eu quero saber quem é que aplica. Porque muitas vezes a gente fica criando historinhas e dizendo que, mas isso não é uma realidade nos hospitais públicos, porque fulano não faz assim, porque a equipe tal não faz isso. O problema não é o outro, a questão é você mesmo enquanto profissional. O que você faz? Como é o seu trabalho de humanização perante o paciente, perante aquele indivíduo que precisa hoje do seu apoio e da sua ajuda, né? E isso é legal, porque nós temos que ter compaixão com o outro, né? Ter esse acesso à dor do outro. Muitas vezes a gente não quer se aproximar para não ter que sofrer, porque a gente também sofre, né, com a situação do outro, com a realidade do outro, mas é nesse momento que a gente consegue atender às necessidades dele. Então, falando um pouco sobre gastronomia humanizada, é uma coisa bem interessante, sabe? Fazer entender ou se fazer entender ou conversar sobre a alimentação, dizer quais são os alimentos típicos da região, da família, o que ele gostava de comer enquanto criança, ter essa conversa. E se um momento ou outro você tiver uma oportunidade ou saber, por exemplo, que naquele cardápio vai ser servida a carne moída que ele comia na infância com arroz e feijão, oi, seu João, bom dia! Acredita que hoje a gente vai servir no almoço aquela alimentação que o senhor comia na sua infância? Então imagina, e você vai, nossa Camila, mas isso que você está falando às vezes não é uma realidade para gente. Em meio a tantos leitos, em meio a tantos pacientes. Mas assim, eu chamo atenção sobretudo para aqueles indivíduos que necessitam de uma atenção especial. E você sabe qual é o que necessita de uma atenção especial? É aquele indivíduo que está em risco nutricional. É aquele indivíduo que não quer se alimentar. Enquanto você está avaliando os outros e está vendo que as coisas estão sob controle, se dedique aos mais necessitados. Então, essa é uma informação básica que a gente dá para a humanização dos serviços de nutrição. E hoje a gente já consegue ter resultados muito positivos quando esse trabalho ele é realizado em âmbito hospitalar, sobretudo para aqueles indivíduos que estão hospitalizados. E de que forma que a gente pode fazer isso? Primeiro que a gente pode trabalhar com uma linguagem impessoal, né? Para sair um pouco daquela formalidade, o senhor, a senhora, se aproximar um pouco mais dele, né? Trabalhar todos os dados, então os dados que foram coletados, que estão no prontuário. Se você escolheu aquele indivíduo, que é um indivíduo que está em risco, estuda o caso dele, avalie a doença, né? A anamnese que foi feita logo quando ele foi admitido e vê de que forma você pode estar ajudando do ponto de vista nutricional, né? Tendo essa conversa, sabendo quais são as necessidades dele, as preferências, para que a gente possa aumentar a aceitabilidade dessas dietas hospitalares. Por isso, vale ressaltar que esse é um processo de muita dedicação do profissional da área de saúde. É necessário fazer com amor, é necessário se dedicar. Acompanhar a aceitabilidade não é uma coisa que pode ser feito por qualquer pessoa. Não, precisa ser feito por profissionais que gostam de se envolver com os indivíduos para poder ajudá-los. Então, isso vai para além das suas capacidades, aquilo que você pode pensar, o que eu posso fazer, vai para além das suas capacidades, né? É algo muito maior, algo muito superior e que a gente pode dizer que vai trazer muitos bons resultados nesse processo. E de fato, quantas coisas são feitas, né? Existem fórmulas que são feitas especificamente para a recuperação
recuperar o estado nutricional. Existem tantas coisas que são feitas e muitas acabam não sendo efetivas. E por que não existe essa efetividade? Porque muitas vezes falta proximidade, muitas vezes falta conscientização. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que ele tenha ajudado você, técnico em nutrição, a repensar, né, essa questão da aceitabilidade. Ah, mas eu não faço isso. Ah, mas isso não foi colocado como uma atividade para que o técnico em nutrição possa exercer. E eu te digo, você tem total condição de desenvolver um trabalho de acompanhamento da aceitabilidade. Basta você se colocar a serviço, pensar de que forma, pensar fora da caixinha, né? De fato é pensar fora da caixinha. De que forma eu posso contribuir para aquele indivíduo? E aí eu quero saber qual é a equipe de nutrição que vai ser contra um trabalho tão favorável e que pode atuar diretamente na recuperação do estado nutricional. Então, se você gostou deste vídeo, comente aqui, compartilhe com os seus colegas e fique conosco durante essa semana, que estaremos aqui conversando sobre o processo de aceitabilidade das dietas hospitalares.